A paz do Senhor Jesus, bom dia, graças a Deus por mais um domingo estarmos juntos para aprender mais da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo a você, juvenil, aluno, você também que nos visita hoje pela primeira vez ou tem acompanhado o nosso canal. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse domingo, hoje dia 7 de agosto de 2022, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Aproveita o ensejo, peço para você curtir, compartilhar o nosso canal da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho e que nessa manhã o Senhor possa aplicar os princípios da sua palavra em nossos corações. Nós estamos estudando a revista de Juvenis, terceiro trimestre, personagens marcantes da Bíblia. Hoje é a sexta lição, onde vamos estudar sobre Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Amém? Para dar início, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nessa hora, Pai, nós oramos ao Senhor, apresentando nossas vidas, os nossos corações, pedindo que o Senhor possa falar aos nossos corações, aplicar cada princípio da sua palavra, desta lição, que nós possamos absorver ao máximo, Senhor. Retira agora, em nome de Jesus, toda dispersão, todo sono, que nós possamos, Pai, agora concentrar e que possamos aprender tudo o que o Senhor tem a falar conosco neste domingo. Nós oramos pela tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar então. Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Vamos fazer a leitura do texto principal. Diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos aprender durante toda a lição de como o Senhor tratou Samuel e como Samuel, desde o princípio, ele valorizou a sua vocação, valorizou o seu chamado. E vamos ver como ele foi desenvolvido e como se tornou um homem poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Nós estamos na sexta lição do terceiro trimestre, onde nós temos estudado sobre vários personagens bíblicos marcantes, né? E Samuel é um desses que precisamos hoje aplicar vários princípios em nossos corações. Eu espero assim que a cada aula, a cada domingo, o Senhor continue acrescentando mais e mais a você. Que você possa aplicar cada princípio da palavra, que você possa crescer com isso, né? Buscando do Senhor a sabedoria que vem do alto por meio da palavra dele. Porque a palavra dele é muito eficiente. Tá? Hoje também nós vamos falar das experiências de Samuel, né? Como Samuel, ainda muito jovem, ele se colocou a servir ao Senhor. E como o Senhor se revelou a ele de forma muito especial, de forma marcante. O Senhor falou especificamente a ele, e ele esteve pronto a ouvir o Senhor e obedeceu o Senhor em cada ponto da sua vida. Nós vamos ver nessa lição, em cada tópico, de como Deus preparou Samuel, de como Deus forjou ele, um homem poderoso nas mãos dele. E por meio dele, Deus fez algo maravilhoso, né? Todos conhecem a história de Samuel, a sua família, e como ele teve, como ele foi primordial para a história de Israel. Amém? Então, irmãos, um outro ponto notável é que a palavra nos mostra que Samuel, desde cedo, ele teve já uma experiência com o Senhor. E isso é importante para cada juvenil entender. Porque às vezes você fala, mais para frente, quando estiver mais velho, eu vou me aprofundar, eu acho que ainda sou imaturo, mas, né, depois do seu... Não. Samuel, a história dele vem demonstrar isso pra gente. Ele teve experiências marcantes com o Senhor. E ainda jovem, ainda novo,
o Senhor já visitou ele, começou a falar com ele ainda jovem, e falou poderosamente durante toda a sua vida. Foi um servo ativo. E isso fala muito conosco. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos pedindo ao Senhor justamente isso. Que Ele revitalize a obra dele em nossos corações. Que Ele avive a obra dele em nossos corações. Nós queremos sim ter visões, revelações, sonhos. E muitos querem e almejam e clamam por isso. E essa manhã eu te encorajo a continuar buscando ao Senhor. Continuar servindo ao Senhor. Clamando mais e mais. Porque o Senhor, Ele vai dar uma bênção à sua vida. Qual a certeza que nós temos disso? As promessas de Cristo. A operação do Espírito Santo em meio à igreja, em meio a essa classe de juvenis. Então vamos continuar, juvenis, firmes, buscando ao Senhor. Por quê? Porque Deus chamou a Samuel. Deus vocacionou Samuel. E a pergunta essa manhã, assim, a pergunta inicial. Deus te chamou? Você é um vocacionado? Qual a sua vocação? Vamos, irmãos, buscar o Senhor. E assim, inicialmente gostaria que você fixasse essa pergunta no seu coração. Há um chamado para a sua vida juvenil? Há um chamado para você? Fique conosco até o final dessa lição. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco poderosamente. O Senhor nos motivará. O Senhor vai nos ajudar a entender o quanto é precioso nós valorizarmos o nosso chamado. Porque nós somos sim chamados. O amor, a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E que nós possamos entender isso e romper em fé. Buscar, servir, se empenhar ao Senhor. Porque Ele é maravilhoso. E maravilhoso é realizar a sua obra. Samuel, ele foi o primeiro filho de Eucana, seu pai, com Ana. Tá? A palavra diz que Eucana era um homem, um servo piedoso. Ele era da região de Efraim e da linhagem levítica. A palavra relata que ele cumpria a lei, todos os anos ele ia ao tabernáculo, né, ele se esforçava. Então podemos considerar que ele era um homem piedoso, que amava a Deus. E a palavra relata que ele tinha 2 esposas. Ele tinha a esposa Penina, que era mãe de vários filhos, e ele também era casado com Ana, com quem ele amava. A palavra relata que ele amava muito Ana. Tinha ela em autoestima, mas Ana era estéril. Né? E isso causava em Ana, sim, muitas situações de tristeza. Porque pensa numa situação onde, na época bíblica, onde a mulher tinha o valor principal em gerar filhos. Filhos também representam a bênção do Senhor. Então Ana, ela tinha uma tristeza muito grande no seu coração. Na verdade, nós poderíamos falar muita coisa aqui sobre Ana, mas vamos falar assim de forma superficial, panorâmica. Né? Vamos focar aqui em Samuel. Mas resumindo, Ana é uma serva do Senhor, amava Eucana, mas a Bíblia diz que ela, durante toda a sua vida, além de ter essa tristeza, essa dor de não poder gerar filhos, diz que Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha gerado muitos filhos já, a perseguia, a humilhava, a confrontava constantemente. E isso gerava cada vez mais em Ana dor, tristeza, um sentimento de vazio. Por mais que Eucana demonstrasse o seu amor, o seu carinho, desse a ela inclusive um tratamento especial. Quando a gente pega os primeiros capítulos ali de 1 Samuel, percebemos isso. Mesmo assim, havia em Ana uma tristeza, porque ela não gerava filhos. Irmãos, nós temos aqui algo fantástico,
Porque assim como outros personagens bíblicos, aonde o nascimento envolveu um ato milagroso, uma ação especial do Senhor, não foi diferente com Ana. Nós já conhecemos a história e sabemos que o Senhor operou e Ana gerou filho e deu o nome dele de Samuel. Que coisa maravilhosa. Ela consagrou Samuel ao Senhor. E vemos como Deus mudou a vida de Ana. Porque ela, por mais que tivesse tristeza, perseguição, ela confiou no Senhor, buscou o Senhor. E isso tem muito a falar aos nossos corações, que nós possamos entender isso. Né? Porque Ana, ela se apresentou diante do Senhor com humildade e com confiança. E vemos como os frutos foram poderosos. O primeiro, Samuel, um homem de Deus, cheio da graça, do poder, que cumpriu toda a vontade do Senhor. Nós entendemos que Samuel também é fruto daquilo que Ana é. Porque Ana, ela transmitiu, até que ele fosse desmamado, os princípios da palavra. E Samuel ouviu a sua mãe. E dessa forma o Espírito, o Pai, pôde operar na vida de Samuel. E que nós hoje possamos atender a voz dos pais, das mães, dos responsáveis, dos pastores. Que não precisa, porque Ana passou, até que Samuel fosse desmamado, Ana passou um tempo ali com ele, ensinando, transmitindo. E até ele envelhecer, ele não esqueceu dos princípios, de quem era o Deus vivo a quem servia. Que você possa memorizar isso. Não precisa ficar sempre a vida toda falando, te chamando. Não, que você guarde esses princípios desse Deus vivo no seu coração. Porque isso fará que nós possamos ter uma vida com a bênção do Senhor. Amém? Vamos lá agora no ponto 1.1. Diz assim, 1.1. Uma mulher, um pedido e um milagre. Glória a Deus. Uma mulher, um pedido e um milagre. Ana, como eu citei agora, foi uma mulher que passou assim grandes tristezas, grandes afrontas. Ela queria gerar filhos, ela queria ter uma plenitude. Por mais que confiasse no Senhor, buscasse ao Senhor, ela continuava sendo estéril. Ana foi uma serva que, durante toda a sua vida, tinha um desejo: ter filhos, gerar filhos em sua família. Em especial porque isso era, além de honrar Eucana, isso demonstrava a bênção do Senhor. E ela sofria demais, como citei agora. Mas a certa ocasião, em meio ao contexto que ela estava vivendo, familiar, naquela situação difícil de perseguição, ela foi ao templo, foi ao tabernáculo. E a palavra relata que Ana clamou ao Senhor, orou ao Senhor, rogou ao Senhor. Ela foi diante do altar do Senhor e abriu o seu coração por completo, rasgou o seu coração. A palavra diz ainda que ela perseverou em orar, ela chorou, ela buscou, jejuou, a ponto do sacerdote Eli chegar no templo e achar que ela estava embriagada. A palavra diz que quando Eli viu ela, queria botar ela para fora do templo. A pergunta é: será que se fosse eu ou você,
Será que nós teríamos a postura de Ana? Será que humildemente iríamos, não, Senhor, estou aqui até essa hora orando e buscando ao Senhor porque eu estou profundamente angustiada. A minha alma está ferida, arrasada, a minha amargura. Eu não tenho a bênção do Senhor, eu preciso. Será que será que eu e você teria feito como ela? Apresentado humildemente a sua causa ao sacerdote? Ou prontamente seríamos ásperos? Será que ficaríamos doloridos, chateados, frio espiritual? Ana aqui nesse ponto é assim, fantástico. Fantástico. Ela estava a vida toda estéril. Ela teria motivos até para não orar. Eu não vou ter filhos. Não é a vontade do Senhor. Não, irmãos. Ela não foi lá no templo fazer uma oração rapidinha. Não. Ela foi diante do altar do Senhor e clamou, buscou, jejuou, se quebrantou, se rasgou, se humilhou. Independente da palavra de Eli ou de qualquer outro, independente das perseguições de Penina, da situação familiar que estava, das adversidades, do sofrimento, ela confiou no Senhor, ela clamou ao Senhor, ela depositou no Senhor suas angústias, e com a certeza que do alto poderia vir a bênção, se fosse a vontade do Senhor. Fantástico, irmãos. Ao contrário de muitos, ela foi no lugar certo, no tempo certo, se apresentou aos pés do Senhor, orou, 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 lutou. Ela buscou o Senhor até receber a bênção. Você consegue entender isso? Irmãos, ela precisava de um milagre. Mas para ela alcançar esse milagre, ela precisou de pedir. Por isso cita aqui na revista, uma mulher cheia de demanda, cheia de tristeza, numa situação adversa terrível. Um pedido, um clamor, uma súplica, um rogo e um milagre. Que nós possamos aplicar esse entendimento, que nós possamos colocar nossa confiança total, completa no Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos de se dispor em oração, se dispor e dedicar nossas vidas em oração. Eu estou sendo aqui repetitivo, porque a oração é o meio, é o canal onde eu e você alcançaremos intimidade com o Pai. Que o Senhor possa fazer isso. Vamos, irmãos, vamos clamar, vamos buscar, vamos se dedicar. Como sabemos, Ana gerou filhos. Que bênção maravilhosa. Glória a Deus. Porque o Deus da Ana é o meu Deus, é o seu Deus. Que coisa maravilhosa entendermos que nós temos esse amor santo sobre as nossas vidas. Por isso hoje eu te encorajo a continuar clamando ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter poder para testemunhar, para evangelizar, expulsar demônios? Você quer ter poder para curar os enfermos? Você quer ter um bom desempenho na escola, absorver o conteúdo para no Enem ter uma boa pontuação? Qual é a sua demanda? Quer que o Senhor salve alguém da sua família? Cure. Qual é o seu sonho, irmão? Qual é o seu sonho, irmã? Você já falou com o Senhor sobre isso? Mas foi rapidinho? Foi, Senhor, eu quero isso. Ana clamou.
E mais do que isso, ela clamou e votou ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, assim que ele desmamar, eu vou trazer ele para servir na sua casa como nazireu de Deus. Ela tinha tanta convicção que a oração dela poderia ser ouvida, que ela orou e já até falou: Senhor, me dá que eu vou fazer isso. Que coisa boa! Nós possamos aprender com Ana. Tem tanto a falar sobre Ana. Mas vamos aqui, irmãos, se apegar a esses pontos. Porque Deus ouviu a oração de Ana. E Deus ouve a minha e a sua oração. Ana deu o nome a Samuel de Deus ouve. Ou ainda, eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por essa certeza que, dependente de quando será ouvida nossa oração, o Senhor está conosco e nos ouve. Glória a Deus. Que isso possa alegrar seu coração. Porque para mim é uma felicidade, uma alegria de saber que no porvir nós vamos estar com o Senhor na eternidade. Mas que Ele também cuida da gente hoje, agora, no presente. Que coisa fantástica. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse amor. Amém? Vamos agora na revista. Ponto 2. Alguém que sabe o que quer. Samuel era alguém que sabia o que queria. Agora a pergunta é: Samuel é alguém que sabia o que queria só quando ficou adulto? Só quando Samuel virou profeta, sacerdote, juiz, que ele sabia o que ele queria? Não. Vamos pensar aqui no outro aspecto. O jovem Samuel, criança, ele foi entregue ao tempo para servir. Então entendemos que ele cresceu no tempo, ele estava no tempo, obrigado. Ele era um frequentador do templo quando ele queria? Não. A mãe dele obrigou a estar lá, forçou a estar lá. Ele não teve escolha. Quem escolheu foi Ana. Quem votou foi Ana. Quem se empenhou foi Ana. Samuel, ele era resultado de um milagre. Então Samuel, ele foi obrigado por Ana, por Eucana, a estar ali no templo, a crescer no templo. A pergunta é: será que Samuel ele crescia desanimado, apático, triste, chateado, frio? O que a Bíblia nos relata? Que Samuel crescia servindo. Que coisa maravilhosa. Samuel servia ao Senhor. Ele estava, ao passo que ele ia crescendo, ele ia servindo. Ele era ativo em servir. Ele estava sempre disposto a atender Samuel. Tanto é, lemos agora no chamado dele. Lá à noite, madrugada, ele achou que Samuel estava chamando, ele levantou de madrugada, à noite, foi lá: Samuel, o que o senhor precisa? Isso demonstra pra gente como ele era um servo ativo. Não era um servo triste: ah, minha mãe me deixou aqui, eu não queria vir hoje. Não, não, não. Ele tinha consciência que ele estava na casa de Deus. Ele estava num santo lugar. E um ponto notável aqui, que eu gostaria até de meditar com os irmãos, que Eli tinha 2 filhos. A Bíblia relata que os filhos de Eli também cresceram no tempo. Então nós temos aqui 3 jovens. Passaram a fase de criança, adolescência, juvenis, até a fase adulta, no tempo. Mas há uma diferença aqui. Eu gostaria de colocar aqui uma dualidade, um contraponto entre os dois, para vocês entenderem aqui uma situação que se aplica hoje às nossas vidas. Por certo, você tem algum amigo, alguma amiga que passou por isso. Eli tinha 2 filhos
que eles seriam sacerdotes. Eles cresceram no templo, onde a palavra era ministrada para Samuel e para seus 2 filhos. Os 3 receberam a mesma ministração da palavra, aprenderam os mesmos costumes com Eli. Mas a palavra diz que os filhos de Eli não temiam o Senhor. Eles faziam aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Eles desprezavam a lei. Samuel não. Samuel, ele valorizava a lei. Enquanto os 2 depreciavam, Samuel valorizava. Mas eles cresceram juntos, no mesmo tempo, com a mesma palavra, com os mesmos costumes, com o experiente sacerdote Eli. Por que, então, que os filhos de Eli, eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor, foram inclusive considerados pela palavra filhos de Belial? Tristeza. Morreram no mesmo dia. Foram julgados e morreram no mesmo dia. Como é que pode os 3 crescerem juntos, um servir, amar e buscar o Senhor, e os outros não? O que nós podemos entender desse contexto? A escolha, a postura. Samuel não procurou fazer aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Antes, ele aprendeu. Ele tinha um coração ensinável. Ele não era dolorido, ele não estava chateado se ele era repreendido. Não. Samuel, ele crescia servindo ao Senhor. O negócio de Samuel era buscar o Senhor. Por quê? Porque ele sabia da sua vocação. Ele era um nazireu de Deus. Ele estava crescendo no templo. Ele era fruto de um milagre. Ele buscava conhecer o Deus que ele servia. Ele poderia ter tomado o mesmo caminho dos filhos de Eli? Poderia. Poderia sim. Mas ele permaneceu firme à sua vocação. Vamos voltar aqui à pergunta do tópico. Vou colocar aqui uma interrogação. Alguém que sabe o que quer? Alguém que sabe o que quer? Vamos transformar isso aqui numa pergunta. Você é alguém que sabe o que quer? Você tem a consciência do seu chamado, da sua vocação? O Senhor tem uma bênção para as nossas vidas. Vamos se dedicar, se empenhar, porque é do alto. É do alto que vem a porção do Espírito Santo para nos ajudar a romper. Samuel, ele estava, certa noite, a Bíblia diz, dormindo, como até citei anteriormente, acabamos de ler. Ele estava dormindo numa época onde havia, assim, escassez, aridez espiritual, aonde a visão do Senhor não era manifesta, era rara as profecias. A palavra diz que o Senhor falou com Samuel no contexto, olha, porque onde o sacerdote Eli já não podia ver, porque os seus olhos já começavam a se escurecer, antes da lâmpada de Deus se apagasse, onde estava a arca de Deus. Num período crítico, aonde o povo de Deus estava vivendo uma apostasia, onde o povo de Deus não levava a palavra de Deus tão a sério, onde não havia arrependimento dos seus pecados, aonde estava sendo introduzido outros deuses pagãos, aonde estava dando vazão
onde o povo estava dando vazão àquilo que era bom aos seus próprios olhos, todo mundo tinha direito. Ninguém julgava ninguém, pelo contrário, parece até hoje. Hoje em dia, pode fazer tudo, menos julgar o outro. Se não é preconceito, é isso, aquilo, o outro, irmão. Você é um vocacionado, você é um cristão. Não importa o que o mundo está achando da sua postura, se mantenha firme. Firme. Você serve a um Deus vivo. Não se deixe influenciar, mas influencie o mundo. Samuel estava, a palavra diz, dormindo. Então veio o Senhor, chamou ele uma vez. Aí ele levantou, foi até Eli, ao sacerdote Eli. O sacerdote falou, não pode dormir que eu não te chamei não. Daqui a pouco ele voltou para dormir. Foi de novo, o Senhor chamou. Ele foi a Eli a segunda vez, foi a terceira vez. Na quarta vez Eli pegou e falou assim, olha, quando você ouvir te chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Na quarta vez, quando o Senhor chamou ele, Samuel tomou uma postura. Ouviu a voz do sacerdote, do seu líder, e expressou, assim que ouviu a voz do Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E essa, irmãos, foi a primeira vez que Samuel teve uma experiência íntima com o Senhor. Foi a primeira de muitas. Naquela noite, o Senhor revelou o que seria da casa de Eli, dos filhos dele, por conta dos seus próprios pecados. Mas o interessante é que o Senhor falou com ele. O próprio Deus esteve com ele. O Senhor queria uma intimidade com ele, chamou, estava chamando. O Senhor quer ter uma intimidade com você. Clame, busque ao Senhor. O Senhor vai se revelar intimamente a você. As experiências com o Senhor fortalecem a nossa fé. Busque isso. Porque é vontade do Senhor se revelar a você, falar com você mais profundamente. Quando olhamos aqui o contexto, quer ver? Vamos pegar aqui a palavra em 1 Samuel 7:3. Perdão, 1 Samuel 3, versículo 7. Pega a sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7, página 881 do nosso devocional. Diz assim a palavra: porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Às vezes a gente passa na leitura rápida, desapercebida, e acaba não passa alguns detalhes importantes. Quando o Senhor falou com Samuel, Samuel ainda não conhecia ele. Agora a pergunta é, Samuel começou a servir o Senhor depois que o Senhor se revelou a ele pessoalmente? O Senhor primeiro teve que dar a ele uma prova da existência dele, para Samuel servir a ele? Não. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia de forma ativa no tempo, servindo ao Senhor. Hoje muitos têm esse conceito, né? Não, mas depois que o Senhor falar comigo qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, eu vou servir a Ele. Não. Samuel, ele foi diferente. Samuel, ele tomou uma postura. Ele valorizou, porque ele sabia que ele era um vocacionado por Deus. Ele servia ao Senhor. Deus não precisou de provar nada a ele antes. Não, antes ele estava no tempo. Antes ele servia. Antes ele recusou as más companhias. Antes ele esteve com a vida no altar.
Samuel, por se dedicar ao Senhor, aí sim o Senhor veio e se revelou a ele. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Que ensino. Você entende essa revelação? Primeiro você serve, se dedica, se esforça. E enquanto você se esforça, o Senhor está vendo. E vai chegar o momento que o Senhor falará com você pessoalmente. Sim, irmãos. Ele vai te dar visões, sonhos, revelação, vai falar com você. Que coisa fantástica. É assim, é algo, irmãos, maravilhoso isso. É maravilhoso ver que Deus escolheu Samuel. E ainda muito jovem falou o coração dele e preparou ele para uma obra poderosa. O jovem Samuel, ou até mesmo o juvenil Samuel, ele sabia onde estava, com quem estava e o que deveria fazer. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Samuel, por esse exemplo que nós precisamos de seguir. Vamos pegar a revista aqui. Ponto 2.1. Com quem andas? Vou fazer a leitura aqui desse primeiro parágrafo. Com quem andas? O problema de muitos crentes em nossa geração é que não conhecem ao Senhor de forma direta e pessoal, apenas de ouvir falar. Para piorar, ainda escolhem caminhar com outros que conhecem menos ainda ao Senhor. As pessoas que sabem o que querem evidenciam em suas escolhas, ações, companhias e comportamentos que estão intensamente dispostas a viver o seu chamado. Isso aqui é algo muito importante. Muito importante. Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Com quem andas? A pergunta. Depois aqui o primeiro parágrafo diz isso. Que aquele que valoriza o seu chamado faz uma escolha. Sabe o que querem. E evidenciam as suas escolhas. Na prática, como é que é isso? Nas suas ações, nas suas palavras, nas suas companhias, nas suas amizades, comportamentos. 2 pontos aqui, muito importante. Com quem anda? Primeiro ponto. Alguns estudos, alguns que dizem que nós somos a média dos 5 amigos ou pessoas que nós mais se relacionamos. Nós somos essa média. A pergunta é, nessa média dessas pessoas, um exemplo, que você mais conversa no WhatsApp, ou que você mais liga, ou que você mais está junto. Esses 5 principais amigos, eles somam ou subtraem princípios cristãos? Resumindo, a aplicação é essa aqui. Vocês entenderam o que eu acabei de ler? Isso aqui é muito sério. Muito sério, porque a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é muito importante. Porque na palavra, quando nós lemos 1 Samuel, sempre fala dos filhos de Eli. Porque os filhos de Eli sempre andavam juntos, escolhendo o pecado. Sempre quando cita Samuel, sempre cita Samuel à parte. Você consegue entender isso? Não estou dizendo que você não pode ter amigos ímpios ou que não ama a Deus. Não é isso. Mas é uma verdade que se você escolheu
valorizar o seu chamado, você entendeu? Não, eu sou um vocacionado. Eu preciso preparar o meu coração, a minha vida para a obra que Deus vai realizar por meio dela. Aí sim. Aí você vai ser amigo, vai ser colega, amigo, educado com todo mundo. Mas os mais próximos, não, esses serão servos. É uma verdade. Isso é um convite que a lição está trazendo hoje. Nós precisamos de estar lado a lado, se esforçando, servindo ao Senhor, com aqueles que passam as mesmas provas e têm os mesmos objetivos que a gente. Se você tem objetivo, se você se une com pessoas que têm objetivos só mundanos, ou você influencia e converte essas pessoas, ou ela vai perverter o seu caminho a eles. Isso é um fato. Não se deixe mal influenciar. Antes, seja sal do mundo. Transforme as pessoas. De forma que, quando os seus amigos ímpios, talvez quando estiver perto de você, não vai nem conseguir falar coisas que são pecado, coisas obscenas, coisas que não honram a Deus. Isso vai ser automático ao passo que você escolher ter uma vida santa. Ao passo que você escolher ter um testemunho de servo. Então te encorajo hoje, a lição está explicando justamente isso. Te encorajo hoje a se esforçar e aplicar essa verdade na sua vida. Por quê? Você pode perguntar. Porque você é um vocacionado. Deus fez um chamado para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. E nós precisamos sim, irmãos, atender esse chamado. Certo pregador disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem, irmão, Cristo morreu no Calvário para nos dar a vida eterna, a salvação. Isso é uma boa notícia. Nós estávamos andando de mal a pior. Não havia esperança. Hoje nós temos esperança em Cristo. Nós temos salvação, vida em Cristo. Então nós precisamos de transmitir tanto amor, tanta graça, tanta salvação. Nós temos que olhar para o amigo perdido, mundano, e orar por ele. Senhor, tem misericórdia, alcança esse coração, porque quando você entende que Cristo ama aquela pessoa e se entregou por ele, você vai ter um entendimento, não, eu tenho uma missão de evangelizar esse meu amigo, essa minha amiga. Você é um vocacionado. Valorize isso. Valorize, busque o Senhor. Vamos contar dessa grande salvação a outros. Vamos, irmãos. Vamos se empenhar. E mais do que isso, é bom até a gente ouvir que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, que nós somos vocacionados. É muito bom ouvir. Mas é incrível honrar esse chamado. Esse é o princípio. Honrar a sua vocação. A lição de hoje está te convidando. Aliás, é uma ordem isso. Saia da inércia. Não seja apático, frio, não. Vamos lá, vamos buscar o Senhor. Vamos realizar a obra do Senhor. Vamos se dedicar de verdade. Vamos ser firmes, corajosos. Façam como Ana, mãe de Samuel. Apesar de tudo, ela foi e clamou ao Senhor. Apesar das dificuldades, ela insistiu, perseverou no Senhor. Faça isso. Coloque a sua vida em oração, em jejum. E peça, Senhor, desenvolva a minha vocação, desenvolva o meu chamado. Usa-me. Peça, Senhor,
Enche-me com teu Espírito Santo. Me capacite a realizar a tua obra com amor, com vigor. Não vá realizar a obra do Senhor. Não. Ana foi diante do altar do Senhor, clamou, insistiu, jejuou. A palavra relata isso. E Deus abençoou ela poderosamente. Foi a partir daí que a obra de Deus começou a ser traçada na vida de Samuel. Olha só que coisa maravilhosa. Deus tem uma grande obra para realizar por meio da sua vida. Deus quer desenvolver o seu chamado e concretizar essa grande obra que Ele vai realizar. Você pode perguntar, professor, o que eu preciso fazer então? Honra o chamado. Busque, se esforce. Busque viver uma vida no máximo do seu potencial, como servo de Deus. Se está difícil para você, a palavra nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, o reino de Deus tem que ser tomado à força. Busque o Senhor. Quer ver? Eu vou dar exemplo aqui para você meditar nisso. Vamos lá. Deus te chamou para ser um grande pregador do Evangelho. Com base naquilo que você lê hoje. Com base naquilo que você lê a Bíblia, lê livros teológicos que ensinam verdades da palavra. Você vai ter êxito como um bom pregador amanhã? Isso é uma pergunta. Hoje, você consegue ler o devocional todos os dias? Estuda, se empenha na palavra? A pergunta é, você vai ter um bom êxito se for considerado o que você tem feito hoje? Ou você está esperando só amanhã para começar? Se Deus te chamou para ser um missionário às nações, um missionário internacional que vai levar a palavra de Deus ao mundo, que vai libertar cativos, vamos lá, com base no que você compartilha hoje o Evangelho, com seus amigos, no seu testemunho, que você manda o link da escola bíblica dominical, ou compartilha os cultos, você vai ser um bom missionário? Você entende o que eu estou querendo explicar aqui hoje? Deus vai realizar uma grande obra na sua vida, mas você precisa valorizar Deus hoje. Não é esperar o amanhã. Você precisa, a lei da semeadura, você precisa de plantar hoje para colher amanhã. Se você não plantar hoje, você não vai colher amanhã. Se você não aplicar a sua vida, o seu coração na obra de Deus hoje, como você vai colher amanhã, irmão? Então vamos lá. Você é um missionário de Deus. Cristo falou, ide e anunciai o Evangelho. Não foi isso que ele falou? Ele te comissionou, me comissionou. Nós somos um vocacionado em Deus. Vamos realizar a obra dele. Vamos buscar. Nós precisamos, irmãos, memorizar o princípio dessa lição. É maravilhoso. Maravilhoso saber que o Senhor, Ele tem uma bênção para as nossas vidas, mas não é amanhã, quando ficarmos adultos. Não. A palavra está aqui, a prova. Deus chamou Samuel ainda muito novo e usou ele desde novo. Ele já era reconhecido como profeta em Israel. Ele já ministrava a palavra. Deus te chamou hoje. Valorize o Senhor hoje. Não seja apático, juvenil. Não seja. Busca o Senhor. Vamos romper. Reflita sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. Se esforce sobre isso. E isso é um ensinamento muito marcante sobre Samuel. Então vamos ler o tópico 3. Icabor ou Ebenezer. Icabor ou Ebenezer. Irmãos,
a palavra diz que esse termo Icabô foi proferido pela nora de Eli. O tempo onde o Senhor veio com juízo sobre Israel, sobre os filhos de Eli, ela expressou, num contexto foi o seguinte, estava em guerra ali contra os filisteus, por fora levaram a arca, enfim, os filisteus tomaram a arca da aliança, do concerto. No mesmo dia, dois filhos de Eli morreram. E quando ele soube da notícia, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ao passo que isso tudo aconteceu, a nora de Eli estava dando à luz a um filho, numa situação muito difícil, onde ela morreu. E antes dela morrer, ela teve essa expressão. Deu o nome do filho de Icabô, ou seja, foi-se agora de Israel. Então, esse termo mostrava justamente a situação difícil que Israel se encontrava, onde para a maioria a glória de Deus tinha passado por conta dos seus pecados, por conta da situação do povo. Pegamos aqui no ponto 3.2, que é o Ebenezer, Icabô e Ebenezer. Ebenezer é a expressão do profeta Samuel. Depois de um tempo, o povo estava arrasado, não havia muita esperança, mas Samuel, ele tinha uma palavra de arrependimento para levar o povo. Samuel, ele confiava no Senhor. Enquanto o povo estava desacreditado, achando que agora Deus tinha ido embora, tinha acabado tudo, Samuel permaneceu firme, apesar de toda a apostasia, apesar de todos os pecados, apesar de toda a situação adversa. Samuel, ele tinha recebido uma vocação de trazer a palavra da verdade. E a palavra relata que em Mispa, o povo de Deus conseguiu vencer os filisteus. E naquele lugar, Samuel trouxe ali um memorial que ele chamou de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Na contramão do que todo o povo estava achando, porque o povo só viu a glória do Senhor no fim, na vitória. Samuel não. Samuel entendeu que até aquele momento o Senhor havia ajudado. Então, por mais que haja lutas, provações, dificuldades, o Senhor sempre esteve com Samuel e sempre estará com você. Que nós possamos, a cada dia, ter esse entendimento. Que nós possamos ter uma visão contramão do mundo. Hoje o mundo vive uma contracultura terrível. Que nós possamos ter um caminho firme. Que nós possamos confiar no Senhor e expressar todos os dias, até aqui o Senhor nos ajudou. Que nós possamos romper. E a pergunta é aqui do ponto 3.3. De que lado você está? Você está reconhecendo o seu chamado? A sua vocação está valorizando? Ou você está se deixando influenciar pelos outros? Está achando que está frio mesmo, que está desanimado mesmo, que está difícil mesmo? Não, irmãos. Vamos valorizar o nosso chamado. Que seja Ebenezer cravado no seu peito. Fala, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor vai continuar nos ajudando. Que Deus possa operar essa bênção no seu coração. Não só quando vier a vitória, mas no caminho até a vitória. Que você entenda que você precisa ter um relacionamento com o Senhor, que você busque e sirva ao Senhor. E que a bênção dele seja sobre a sua vida. E que você tenha essa expressão de vitória na sua vida. Amém? Vamos agora aqui ao ponto 4.
último ponto da lição. Ponto 4. Um chamado que nos move. Um chamado que nos move. O chamado de Deus é algo fantástico. Quando nós vemos a vida de Samuel, quando ainda muito jovem, ele foi chamado, ele desenvolveu, valorizou esse chamado, e a Bíblia diz que ele era respeitado, reconhecido como profeta de Deus em toda nação, por causa do testemunho dele, porque ele honrava e se dedicava ao Senhor constantemente. Ele não era influenciável, mas ele lutava em servir o Senhor. A palavra diz que o Senhor cumpriu todas as profecias que ele deu a Samuel, nenhuma das suas palavras caiu. Ele se tornou um dos maiores líderes de Israel. Ele foi usado por Deus de forma ativa até envelhecer. Ele cumpriu todo o seu chamado. Ele foi considerado desde Moisés um dos líderes mais relevantes do Antigo Testamento. Ele foi o último juiz. E ele foi usado por Deus para ungir 2 reis. Ele foi mencionado como um herói da fé. Ele passou os tempos. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, mas esse é um outro assunto. O escritor de Hebreus, ele citou Samuel como um herói da fé. O nome desse homem está gravado de gerações em gerações, porque ele tomou uma postura desde jovem. Ele se dedicou ao Senhor, ele buscou o Senhor, ele serviu ao Senhor. E que nós possamos, irmãos, ter essa consciência de como nós precisamos servir, buscar e se dedicar ao Senhor. Nós vemos aqui no ponto 4.1 a lei da semeadura. Como eu disse agora há pouco, que esse grande exemplo que foi para nós Samuel, um homem notável que foi um jovem, um juvenil notável. Desde sempre ele se esforçou, desde sempre ele buscou aprender mais do Senhor. E Deus desenvolveu o seu grande potencial na sua vida. Por quê? Porque ele depositou no Senhor, ele semeou no Senhor. E o que ele colheu foi frutos de justiça. Que nós hoje possamos ter uma vida mais descomplicada. Você não pode aceitar ser considerado jovem, juvenil, ainda não tem tanta responsabilidade, o juvenil é descomprometido, né? O juvenil é preguiçoso. Não. O juvenil é ativo. Os juvenis, Marcos Evangelho, eles rompem fé, eles estão ativos, evangelizando, orando, lendo a Bíblia, são cheios do Espírito Santo. Talvez um ou outro tenha algum paradigma, talvez você acha que você não é adequado, não sei, talvez você tenha alguma coisinha no seu coração que te impede, algum pensamento intruso que te bloqueia, talvez seja timidez. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Estamos aqui já terminando a nossa lição. E que a palavra do Senhor possa estar no seu coração de forma plena. Que você dê frutos. Que Deus te use poderosamente no reino. Não basta olhar só para as conquistas de Samuel. Não basta. Ele foi, de fato, um grande juiz, um grande sacerdote, um grande profeta na vida adulta. Mas a vida dele toda, desde toda a sua juventude até aqui, etapa após etapa, ele valorizou o seu chamado.
e que você possa valorizar o seu chamado e que você deixe Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Agora é um momento muito importante do nosso ofertório. Está aí a ferramenta do Pix, do PicPay, que você possa contribuir para a obra de Deus, você possa ofertar e que Deus te dê abundantemente muito mais. Amém? Seja fiel e generoso com a obra de Deus. Contribua, não deixe de contribuir. Contribua, é muito importante para o seu crescimento como servo do Senhor. Amém? Vamos fazer agora aqui a leitura para concluir. Pegou sua revista aí? Vamos ler. Diz assim: Samuel, Samuel, o chamado de Deus para este jovem ecoou, transpassou tempos e gerações. Agora substitua o seu nome pelo nome de Samuel. O Senhor continua à procura de pessoas que respondam ao seu chamado, pessoas que se posicionarão como Isaías e dirão: eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que responderão como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aceite o seu chamado, busque o Senhor, Ele tem uma grande bênção para a sua vida. Amém? Também tem um outro ponto muito especial, que é da nossa campanha dos 1000 valentes para a compra do templo. Nós temos um espaço de culto hoje maravilhoso. Tenho certeza que essa obra tem abençoado a sua vida. Eu te convido a fazer parte. Faça um voto, um compromisso. E contribua para a obra de Deus. Acesse o site da igreja, www.marcosevangelho.com.br. Acesse lá, se você é um visitante. Lá você tem um canal de comunicação com a igreja. Faça seu voto. Ou vá na tesouraria. Nos procure. Faça um voto. Participe da compra desse imóvel. Participe da obra de Deus. Que você seja abençoado no Senhor em todas as coisas. Que você seja um Samuel nesse tempo. E que Deus te use poderosamente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, por cada verdade, cada princípio desta lição, e que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações, que nós possamos crescer e ser cada dia servos semelhantes a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver o máximo do nosso potencial, que a bênção do Teu Espírito Santo possa nos ajudar em todas as coisas. Nós oramos, Pai, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.